Como entender o Evangelho de João? Quais são as perguntas importantes para, antes de ler o texto, entender o pano de fundo, o que está acontecendo? Acompanhe conosco aqui a introdução ao Evangelho de João. E para iniciar essa introdução ao Evangelho de João, é bom a gente lembrar que quando nós lemos esse livro, a gente vê muitas diferenças em termos de palavra, em termos de narrativa, a ordem dos acontecimentos em relação aos outros evangelhos, os canônicos que falam a respeito de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, até pelas semelhanças entre eles, mas João está um pouquinho fora disso, ele é muito diferente dos outros. Professor Sayão, por que essa diferença entre João e os outros evangelhos? Olha, André, Suzy e o nosso povo querido que acompanha as Escrituras, o Evangelho de João é um evangelho posterior. Os sinóticos têm uma perspectiva, digamos assim, mais narrativa na sequência do que acontece na vida de Jesus, mas João é diferente e muito diferente. Tem muita coisa comum entre Mateus, Marcos e Lucas, mas entre João e eles é muito menor o material comum, porque João apresenta um evangelho organizado no tempo e no espaço, apresentando, por exemplo, Jesus numa trajetória de 3 anos pelas Páscoas ali mencionadas. É um evangelho muito detalhado geograficamente e que tem certas intenções teológicas de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, de falar sobre a necessidade de reconhecer esse Filho de Deus e Messias e organizado absolutamente nessa dimensão. É interessante, por exemplo, que boa parte do evangelho acontece num período muito limitado da vida de Jesus, colocando, vamos dizer, a sequência propriamente de uma narrativa comum em segundo plano, com a ênfase teológica de comprovar que Jesus é o Filho de Deus, que esse Messias é mais do que talvez à primeira vista a gente pudesse imaginar. Muito interessante. Será que talvez então, por isso que o Evangelho de João é um dos mais divulgados e mais distribuídos entre os textos bíblicos? Suzy, interessante, né? O André, a gente pensando sobre isso, de fato, João, assim, é o que há em termos de essência do ensinamento do que é necessário saber sobre Jesus. Nós temos o Novo Testamento, os 4 evangelhos, e João tem 21 capítulos dos 260 do Novo Testamento. Mas João vai direto ao ponto. Ele vai falar especificamente daquilo que se torna a referência maior do Evangelho, que é a salvação. E quando ele fala sobre essa salvação é interessante. Todo mundo conhece João 3,16, né, que Deus amou o mundo De tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. São muitos textos em João 3, João 4, João 5, 6, 10, né, que dão um resumo do que é o Evangelho. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está conhecendo a palavra de Deus e ela quer, vamos chegar aos finalmente, João é mais do que várias cerejas do bolo. Ele é o desfecho, ele apresenta ali essencialmente, por isso, Suzy, né, André, a gente tem João como o evangelho predileto para ser distribuído e as pessoas poderem assim ver de fato que é a pergunta do evangelho: quem é Jesus? E a resposta importante aparece de maneira clara, incisiva, definitiva e suficientemente reduzida em vários textos. A gente lembra: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que a gente fala muito de Jesus, estamos falando agora, mas a gente fala o Evangelho de João, mas o nome João não aparece nesse Evangelho. Como é que a gente pode ter certeza que esse Evangelho foi escrito por João? Olha, André, Suzy, eu queria dar uma de João sem braço aqui para não responder a pergunta, mas veja bem, de fato a gente tem isso em alguns textos do Novo Testamento.
E o Evangelho de João foi motivo até de controvérsia, porque falando claramente, no passado, alguns estudiosos, digamos assim, mais críticos, eles disseram o seguinte: o Evangelho de João é tão diferente, é tão teologicamente organizado, que isso só pode ter surgido mais tarde. Não sei se vocês estão lembrando aqui, teve gente que sugeriu que o Evangelho de João foi escrito no 4º século Sim. depois de Cristo. Até que acharam textos algo que a gente vai falar daqui a pouco. que comprovam que isso não é possível. O que acontece? O Evangelho vai apresentar para a gente duas coisas que merecem atenção. Primeiro, é que o autor se chama de o discípulo a quem Jesus amava. Isso é um termo que claramente aí define alguém do círculo muito próximo de Jesus. E até nas narrativas de todos os evangelhos, a gente tem 3 opções que seriam Pedro, Tiago e João. E quando você lê nas narrativas, fica claro que Pedro não está incluído, né? E Tiago também não. Então, assim, pelo evangelho sobra João. E outro detalhe, contra os mais críticos, é que a descrição geográfica de João é tão detalhada que isso necessariamente é de alguém daquele contexto que está acompanhando a geografia com bastante clareza. E a gente vai ver isso no próprio desfecho do Evangelho, como isso está muito claro. E finalmente vem o que é bastante importante, né? Talvez um dos destaques aqui, a gente tem vários nomes, Papias, por exemplo, né? Vai dizer no 2º século que o autor do Evangelho é exatamente o apóstolo João. Então, não foi achado nenhuma outra possibilidade, nenhuma alternativa que pudesse concorrer com o apóstolo João. Por isso, a convicção, né, dos estudiosos que afirmam, vamos dizer, a autenticidade da Escritura é que o apóstolo João é o autor do 4º Evangelho, conforme nós vemos aí. Entendi, mas deixa eu complicar um pouco a vida de vocês. Professor Sayão, André. O Evangelho já é complicado, você quer complicar ainda mais. Existem textos, e isso é verdade, eu quero fazer uma pergunta. É verdade que existem textos em João que não estão nos manuscritos originais? Ixi, será que a gente pede ajuda dos universitários? Vamos pular isso aí? Não, olha, a pergunta ela é muito importante, porque o que acontece, Jesus, é que algumas pessoas confundem um pouco as coisas. Quando a gente fala do Evangelho de João, na verdade o texto praticamente todo ele está referendado, né? Aliás, porque os manuscritos mais antigos que nós temos, o mais antigo do Novo Testamento, é um pequeno papiro chamado John Rylands, que é do capítulo 18 de João. E nós temos aí os chamados textos completos do Novo Testamento, apresenta o Evangelho de João praticamente como nós temos, mas tem um texto que chama atenção, que é João 7:53, de 8 a 11. O que acontece? Nos textos mais antigos, ele não é encontrado, e em outros textos ele aparece em lugar diferente. E quando a gente lê João, a gente vê de fato que o texto é colocado de uma maneira para fazer parte da discussão que tem um enfoque teológico no texto de João. O que a gente descobre? Esse texto não fazia parte do original, esse texto não faz parte do Evangelho de João com a última cópia que a gente conhece. Mas não quer dizer que a gente tem condição de dizer, por exemplo, que esse texto de modo nenhum tem nada a ver com João. É possível, por exemplo, que esse texto tenha sido preservado de maneira separada e depois esse texto tenha sido colocado lá. E segundo, que talvez seja o mais importante, como nós não temos o manuscrito primeiro completo do Novo Testamento, temos cópias posteriores, é que esse texto, sendo inspirado por Deus, sendo da intenção de Deus de nos ensinar, esse texto foi preservado, pode até ser que tenha talvez uma outra autoria apostólica, e que ele foi incluído dentro do Evangelho de João, e desde o 4º século em diante, ele está referendado como palavra divina. Isso é importante para ninguém imaginar assim, então quer dizer que tem texto que eu posso tirar, posso pôr, que a pessoa se sente numa autoridade de estabelecer um novo caminho canônico que é indevido, né? Então, mesmo que a gente tenha algumas dificuldades, como temos com Marcos 16 também, não significa que o texto de João 7:53 a 8:11 possa ser rejeitado, desprezado
ignorado ou rebaixado a uma posição inferior. Ou até ser colocado como algo que não aconteceu, de repente. Com certeza, o texto deixa bem claro que aquilo é importante. Então a gente tem que reconhecer que o texto faz parte e vai continuar fazendo da nossa Bíblia. E agora é o momento em que nós entramos um pouco mais no texto. Nós vamos dar uma olhada geral neste evangelho tão precioso, mas também difícil, profundo, para que nós possamos entender. E a primeira coisa que a gente precisa entender, professor Sayão, é a questão do eu sou. Eu sou aparece bastante aqui no Evangelho de João. A gente até falou na primeira parte que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e principalmente no capítulo 8, ele usa a expressão antes que Abraão existisse, eu sou. O que isso tem de tão importante e valioso para a gente entender o Evangelho de João e a pessoa de Jesus? Olha, a questão, André, é muito profunda aqui, porque o Evangelho de João não fica nos limites de tentar dizer que Jesus é o sacerdote que veio fazer expiação pelos nossos pecados e que ele é o Messias, o rei esperado. Ele vai além. Aliás, vamos logo entrar direto na coisa. O começo do Evangelho já fala do Logos, né? O verbo era Deus. Como o contexto todo é judaico, o Evangelho trabalha de uma maneira que vai mostrando assim: Jesus está em sintonia com Deus, essa sintonia é tão grande que ele é chamado o tempo todo do seu Pai, e aí o Pai e eu somos um, e aí a coisa chega assim: olha, vocês podem olhar de novo, as duas imagens são uma só. Aí é de arrepiar. O negócio aqui, Suzy, é forte, porque quando ele diz eu sou, os judeus de qualquer tipo religioso não sabiam o que isso significava. Ele vai dizer, né, a frase que resume a famosa frase do Êxodo, capítulo 3, quando Deus diz Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. E uma maneira de dizer isso, como Deus é a referência, ele é insondável, ele é absolutamente indescritível. Deus, no máximo, pode ser acessado por palavras. E essas palavras que representam o que a gente mais pode tentar dizer, o eterno, é o eu sou. Aí Jesus, quando começa a dizer eu sou a luz da vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, ele vai falando sobre isso, até que chega uma hora que ele vai de fato dizer aquilo que acho que o ponto mais forte está em João 8,58, quando esses líderes religiosos estão assim querendo prejudicar Jesus e estão tentando achar motivo, e vão ter todo agora, né, para se escandalizar completamente, e Jesus não evita nem um pouco a polêmica. Então eles chegam para ele: escuta, você está falando o quê? Você é novo aí, você está falando de Abraão? E aí ele diz a frase: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí acabou. E aí eles entendem tão bem que pegam em pedras para apedrejar Jesus. Jesus está dizendo claramente: eu sou divino. Eu sou o verbo encarnado, eu sou a redenção que chegou por meio da promessa do Antigo Testamento de que só o Senhor pode trazer salvação. Então Jesus é o verbo de Deus, ele é Deus encarnado entre nós, o nosso amado e celebrado Emanuel. Que impacto isso deve ter causado naquela época, né? Muito. Até hoje. Até hoje. Impactou agora a gente, com né? Certeza. Agora, Com eu fico certeza. imaginando ouvir isso lá adiante, né? E realmente é um mistério da fé além do que a gente mistério. pode compreender. Mas Exatamente. é impressionante. E até muitas pessoas não conseguem entender isso até hoje, mas ele estava fazendo referência realmente àquela fala de Moisés, né? Eu sou, e ele é o eu sou. Exatamente. Agora, tem outra questão difícil que a gente lê no Evangelho de João e a gente percebe que ele fala de algo diferente, que é a escatologia inaugurada. Como é que funciona isso? O que significa isso no Evangelho Até de João? essa palavra estranha, né? Escatologia inaugurada. Quando foi a inauguração? Né? Pois é. Alguém foi convidado? Olha, Suzy, isso é bem importante, interessante, porque é o seguinte:
Quando a gente fala em escatologia, o pessoal já fala, já sei, as profecias do Apocalipse é o fim do mundo. E a gente sempre pensa em escatologia para o futuro, para frente, né? João tem uma coisa muito interessante, por exemplo, em João 5, no verso 24, ele diz assim, né? Está chegando a hora, e aí a frase é interessante, e já chegou, né? De que aqueles que ouvirem a minha voz, né? Falando sobre aquilo que vai acontecer no futuro, como se isso já estivesse presente. Então isso é chamado de escatologia realizada e escatologia inaugurada, ou seja, o fato de que o mundo vindouro já está presente, está aqui. Por isso que uma expressão interessante e importante em João é vida eterna, que a gente sempre pensa só no futuro. Mas lembre-se que o texto diz, aquele que nele crê tem já a vida tem eterna. a vida eterna, não entra algo em juízo. presente. Não entra em juízo, é algo presente, quer dizer que Já passou da morte para a vida. os evangelhos enfatizam muito o reino, usa a expressão, João não usa o reino, mas fala dessa realidade presente do futuro esperado agora, de modo que o reino de Deus já chegou e nós estamos desfrutando. Então, ainda que haja uma escatologia futura a ser desfrutada, ela já está presente, porque o Messias, o Filho de Deus, chegou e está entre nós. Então é muito valioso receber aí o ensinamento de João. Isso tem a ver com a liberdade também, com o fato de Jesus ser a verdade que agora é revelado para a gente? Com certeza, essa é uma fundamentação de que tudo aquilo que Jesus diz claramente, né, que ele é a verdade, ele é a vida, essas expressões estão baseadas nesse fato de que nós temos a escatologia já presente agora. Agora, outra coisa que é interessante no Evangelho de João para a gente lembrar é que ele fala de sinais. E algumas versões até dizem sinais milagrosos. O que esses sinais significam? E até tem um número bem contadinho, né, de sinais. Bem, olha, se a gente puder olhar João assim, a gente tem, vamos dizer, o prólogo, o epílogo, e aqui no meio nós temos duas partes principais. Uma vai até o capítulo 11, do capítulo 12 em diante, a gente tem, vamos dizer, um texto dedicado ao momento final, à paixão de Jesus. E nesses textos, especialmente de 2 a 11, André, aparece, como você mencionou, 7 sinais. Começam ali com aquela famosa, né, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, e nós vamos ver a cura do oficial romano, vamos ver a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, nós vemos aí até chegar ao ápice no capítulo 11, quando aparece a ressurreição de Lázaro. E o que significa isso? A palavra semeion do grego, ela significa sinal, mais um sinal milagroso. Por isso a tradução correta é um sinal milagroso, é algo extraordinário. E qual é a função disso? É mostrar que Jesus não está só falando, Jesus não está só dizendo alguma coisa que as pessoas estão achando que é muito legal. Ele está comprovando não só que ele é o Messias, e aí a coisa é forte. Porque, meu amigo, vamos falar a verdade, a gente pode até pensar, curou um doente, né? Ajudou uma pessoa aqui, mas quando Jesus manda o vento e o mar ficarem quietos, e quando ele diz, lá em João 11, Lázaro sai para fora, só quem é divino tem esse poder. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então esses sinais provam que o Messias é também o Filho de Deus, nessa proposta de João 2 a 11, dos 7 sinais que confirmam isso. É demais. Então os sinais são provas. Exatamente, provas incontestáveis. Incontestáveis, exatamente. Agora, tem uma coisa para eu contestar aqui nesse texto. Opa. Eu só contesto, né? Mas a questão aqui que eu fiquei em dúvida é porque a gente está num contexto de Israel, certo? E nesse contexto, por que no texto de João os judeus eles são vistos de uma maneira negativa? Lá em João 7 aparece até uma frase bem interessante. Ele aparece assim, que as pessoas tinham medo dos judeus. Pois Por quê? E não especifica, são os judeus, Os né? judeus. Parece meio generalista. Interessante aí. Agora, como eu digo, judeu aqui, né, para responder essa pergunta.
É interessante, você sabe que até hoje eu tenho visto gente que tem uma atitude assim quase racista, né? Negativa, generalizada contra todos os judeus, por causa de uma compreensão equivocada exatamente dessa frase. Então, o que a gente tem que entender? Observe bem que os discípulos de Jesus e o ministério de Jesus se dá na Galileia. Galileia no norte, Judeia no sul. Nesse momento, o centro religioso problemático e corrompido e comprometido com os romanos na terra de Israel está na Judeia. Então, é que em português não tem como fazer isso direito, né? Mas a frase os judeus pode ser, e muito provavelmente significa, mais especificamente, aqueles que estão na Judeia e especificamente os que estão numa posição de liderança religiosa. Então, quando a gente lê em João, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo, fica até engraçado porque todo mundo lá é judeu. É verdade. Tirando O próprio Jesus, outro, né? Jesus é judeu, os discípulos são judeus, os que estão em volta, só não é judeu o soldado romano, só não é judeu o Pilatos e uma meia dúzia de pessoas que aparecem ali e um outro estrangeiro. Então, a pergunta é por que o Evangelho de João faz isso? Aí vem um negócio que parece complicado, mas na verdade a gente precisa tirar o chapéu para a Bíblia. Diferentemente de muitos livros religiosos que foram escritos na intenção de cativar as pessoas com uma proposta definida, a Bíblia é um dos poucos livros, eu acho que é o único que faz isso desse jeito, que critica os seus próprios protagonistas. Então, assim... É verdade, geralmente tem heróis. Exatamente, mas os heróis da Bíblia, a gente já vi um rapaz lendo e falou assim, eu sou melhor que ele, né? Porque ele caiu na realidade. Pois é. Então, assim, ainda que isso se refira aos líderes, a frase genérica é utilizada para dizer o seguinte, olha, o povo, de quem mais se esperava, não conseguiu compreender o sentido do próprio Messias que chegou. Agora, isso é particularidade de João? Não. A gente lê os profetas, André? Sim. Lembra, Suzy, se a gente for lá em Isaías, a palavra do profeta é ó povo de Israel, ó povo Vários de profetas Judá. chamam de incircuncisos, né? Incircuncisos, pegam pesado, às vezes chamam até de expressões muito fortes, porque chama-se o quê? Autocrítica, um questionamento. Então, a ideia é a seguinte, ó, de quem a gente mais esperava? Do povo que conhecia a Escritura, daqueles que tinham mais estudado, daqueles que eram líderes das pessoas e particularmente do melhor de todos que haviam, que eram os fariseus, que eram os mais sérios, que liam a Bíblia todo dia. Esse pessoal perdeu o compasso e não está entendendo. Então, o Evangelho de João de modo nenhum tem qualquer ideia racista ou de crítica aos judeus enquanto etnia. Ele está dizendo que nós estamos falando de um determinado grupo e está dizendo que a palavra de Deus profética critica sempre que aqueles que deveriam ouvir a palavra não ouviram adequadamente, uma coisa que se aplica aos judeus, aos gentios, a nós. E é importante entender isso para a gente não perder a percepção adequada do sentido da palavra ali nos evangelhos. Este foi o Evangelho de João, aqui os aspectos introdutórios. E a partir de agora, fique conosco para você conhecer mais a respeito deste fascinante livro.